Domingo, 4 de maio de 2025. Bolsonaro saiu da UTI. Na melhor das hipóteses, ele ainda tem uns dias de internação pela frente. Ainda assim, é uma boa notícia, né? Ir para um quarto é tudo que qualquer paciente de UTI quer. E uma última informação, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de publicar aqui uma mensagem numa rede social falando que teve alta da unidade de terapia intensiva. Diz ele aqui, escreveu o Bolsonaro, ainda sigo internado no Hospital DF Star em acompanhamento pós-operatório após mais de 15 dias da última cirurgia. Foram 21 dias de internação na UTI. E nesse período, a unidade de terapia intensiva virou um grande reality show, com tudo sendo transmitido, de missa do Padre Kelmon à chegada da oficial de justiça. Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa própria. 5 dias. É isso mesmo? Tem 5 dias. Existem bons indícios de que a saída de Bolsonaro da UTI possa abrir caminho para a retomada daqueles conflitos de sempre entre ele e a Suprema Corte e os ministros. Na verdade, o Bolsonaro está subindo o tom desde já. Tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. A pressão do senhor, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Que vai acontecer a partir de agora? A resposta pode estar no passado. Pode estar num feriado que mostrou exatamente como funcionam os confrontos em que o Bolsonaro se envolve. Em 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez um discurso político que poucos fariam. Não que o discurso fosse genial, ou bonito, ou que cumprisse o que se espera da fala de um presidente que é unir o país que ele governa. O discurso não era nada disso, mas pouca gente, além de Bolsonaro, teria a capacidade de se dirigir ao público daquele jeito. Um pouco de contexto, vai. Aquelas alturas, as relações entre ele e o STF já estavam bastante estremecidas, o Alexandre de Moraes já era o grande ponto focal dessa disputa e o Bolsonaro se dizia perseguido por ele. O que nos leva de volta ao discurso de 7 de setembro de 2021. O Bolsonaro tinha participado da celebração da data em Brasília pela manhã. À tarde, ele já estava na Avenida Paulista, em São Paulo. A missão dele ali exigia um pouco de equilíbrio. Por um lado, ele precisava manter a base radical engajada naquela rejeição ao STF e ao Alexandre de Moraes. Por outro lado, ele precisava controlar a própria língua, para não dizer nada que trouxesse ainda mais problemas para ele. E ele tentou. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Se o Alexandre de Moraes tem tempo ainda, é porque a relação ainda poderia ser pacificada, daria para tentar se entender. Mas repare que a reação do público não foi lá essas coisas. Eles não querem ouvir o Bolsonaro dizer que o inimigo tem tempo para se redimir. Eles querem ouvir qualquer coisa mais imediata, mais radical, talvez até mais violenta. E o Bolsonaro, percebendo isso, resolveu entregar o que o público estava pedindo. Ou melhor, acabou o tempo dele. Em segundos, ele foi da moderação de Ele tem tempo ainda para se redimir. pro histérico grito e o que se viu depois desse cavalo de pau que ele deu na retórica foi uma síntese do bolsonarismo como um todo. Tudo que o bolsonarismo viria a ser nos anos seguintes foi profetizado por completo naquele 7 de setembro de 2021. O dia em que o Bolsonaro revelou um ciclo pelo qual ele já tinha passado antes e pelo qual ele passaria depois. Tá passando por um ciclo desses agorinha mesmo. Eu sou Arvro e esse é o meu esforço para demonstrar
como esse ciclo tem funcionado. É claro que eu tenho meu viés, mas é um esforço respeitoso e tão objetivo quanto possível, porque eu gostaria de ser digno da sua atenção, por mais que eu e você tenhamos jeitos diferentes de olhar para a sociedade e para a política. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Quando achou que bastava um cabo e um soldado para fechar a Suprema Corte, o bolsonarismo ainda estava em 2018, apenas se descobrindo como um fenômeno de massas. E mesmo ali, esse movimento já sonhava com a ruptura que poderia promover. A longo prazo, esse desejo aí nos traria o 8 de janeiro de 2023, mais uma tentativa de golpe de Estado com a qual essa nossa república ainda não terminou de lidar. Só que entre uma coisa e outra, entre 2018 e 2023, tem aquele 7 de setembro de 2021, um dia que talvez contenha respostas muito úteis para os próximos anos. O Bolsonaro não queria dizer isso, tanto que até os outros patriotas ali que dividem o palanque com ele parecem meio surpresos. Só que o Bolsonaro disse mesmo assim, né? Sai Alexandre de Moraes. E aí, pelos minutos seguintes, foi uma glória, foi uma catarse, o público foi ao delírio, o Bolsonaro foi aplaudido, pareceu legal. Só que o êxtase, a catarse, durou pouco. Aí o que veio depois foi o quê? A humilhação. 2 dias após as manifestações de 7 de setembro, com duros ataques ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, veio o recuo do presidente Jair Bolsonaro por meio de uma carta à nação. A declaração à nação tem 10 tópicos. O presidente diz que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Para continuar no poder, o Bolsonaro precisou soltar uma carta que era basicamente um pedido de desculpas para o Alexandre de Moraes. Nesse texto, ele recua dos ataques contra o Supremo Tribunal Federal e diz que agiu no calor do momento. A carta surpreendeu, mas agradou as lideranças políticas. No documento, Jair Bolsonaro afirma que nunca teve a intenção de agredir os demais poderes, reconheceu as qualidades de jurista e professor do ministro Alexandre de Moraes e ainda declarou que agiu no calor do momento. E é notável a participação do Michel Temer nesse episódio. Primeiro, o Bolsonaro atentou contra aquilo que ele chama de o establishment. Depois, ele buscou um nome aceito dentro desse establishment para tentar fazer as pazes. Esse não é um caso isolado, só que em 2021 a escolha acabou esbarrando na vaidade do Michel Temer. Para o Bolsonaro, seria menos vergonhoso se o Temer assumisse um papel de articulação nos bastidores e ficasse lá, nos bastidores. Só que não, né? O Temer abasteceu a imprensa com todo tipo de detalhe aí a respeito do pedido de desculpas, sempre meio que contando vantagem ali da articulação que ele estava promovendo para pacificar o Brasil. Esse é o Temer, nosso poeta. Há algumas semanas, auxiliares do presidente Jair Bolsonaro procuraram Michel Temer para dizer: o presidente Bolsonaro confia no senhor e acredito que o senhor seja capaz de demovê-lo de algumas ideias, entre as quais o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele pegou a articulação de bastidores e jogou na frente das câmeras. Foi dar entrevista. E o presidente firmou algum compromisso com o senhor sobre a longevidade dessa trégua? Ele estaria disposto a continuar com uma bandeira branca? Ele me transmitiu tudo dessa maneira, né? Tanto que fez questão de fazer uma declaração ao povo brasileiro, né? Do presidente da República, e o fez por escrito, mandou divulgar por escrito essa divulgação. Tudo faz supor que é uma declaração longeva, uma declaração que vai durar durante muito tempo, sem dúvida alguma. E aí vem a cereja do bolo, né? Porque no final de tudo, Michel Temer foi gravado rindo que só ali de um imitador que estava esculachando o Bolsonaro como nada menos que um arregão.
E no tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais, porque tu salvou o Careca de levar minha hemorroida, porra. Então o rapaz que imitou foi aplaudido por todos. Isso é uma coisa, o humor, o bom humor é uma coisa que deve presidir as nossas relações, não é verdade? Depois disso, vieram meses de relativa, e eu disse relativa, calmaria institucional. É preciso levar em conta os padrões do bolsonarismo, né? Em janeiro de 2022, o Bolsonaro foi hospitalizado. E como aconteceu antes e depois, a hospitalização foi intensamente divulgada, foi até espetacularizada, com imagens um tanto desconfortáveis. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou em uma coletiva de imprensa que a obstrução intestinal foi causada por um camarão. O camarão não foi mastigado, que ele está explicando. A gente pede para todos os clientes fazer o que a gente faz. Mastigar 15 vezes cada garfada. Só depois da hospitalização é que o Bolsonaro foi retomando o tom dos ataques. Quando ele concorreu à eleição de 2022, já estava a carga total. Mas aí ele perdeu, né? E o que se viu depois foi bloqueio em estrada, vandalismo em Brasília, na clara demonstração do ciclo que eu mencionei. Primeiro vem algum tipo de atentado contra a ordem vigente. Nesse caso, é o berro. Depois vem o recuo, que é apenas temporário. Nesse caso aí, o recuo se dá com a carta, que foi escrita com a ajuda do Michel Temer. Tudo faz supor que é uma declaração longeva, uma declaração que vai durar durante muito tempo, sem dúvida alguma. Aí depois as coisas esfriam e o Bolsonaro aparece hospitalizado e fragilizado, em função de problemas de saúde que de fato ele tem. Mas aí depois disso, o ciclo pode reiniciar. Eu posso falar, foi domingo, eu não almoço, eu engulo. A peixada, tinha uns camarõezinhos também, eu engoli, mastiguei o peixe e engoli o camarão, foi assim. E outros ícones do bolsonarismo também passaram por esse mesmo ciclo. Sérgio Reis, esse é um bom exemplo. Primeiro ele aparece num áudio prometendo tirar o ministro do STF na base da porrada se necessário for. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. Depois vem o recuo. Desculpe. Então vocês, as 15 mil pessoas que estão assistindo, estão sabendo o que nós estamos fazendo. Eu não pedi que acabasse com nada, eu pedi que fizesse que esses impeachments fossem estudados. E aí depois do recuo vem a fragilização, que como no caso do Bolsonaro, não é necessariamente teatro não, talvez a saúde não resista à confusão que ele criou. O Sérgio Reis não chega a aparecer estribuchando num hospital, mas ele deixa a reportagem da Record, que é uma emissora muito próxima ao bolsonarismo, entrar na casa dele para mostrar ele ali na cama, convalescendo. Um dia depois da vinda dos agentes da Polícia Federal, voltamos à casa de Sérgio Reis. E assim o encontramos. Esta é a imagem do Sérgio Reis nesse sábado. Ele está acamado, sentindo a diabetes, aparência abatida. Ainda assim, falante. Como é que você está hoje, Sérgio? Estou aqui, quieto. Existem outros exemplos desse ciclo bolsonarista. Um observador atento da vida nacional certamente seria obrigado a perceber que mesmo hoje a gente segue preso dentro desse ciclo. Primeiro vem o 8 de janeiro. Deu errado, veio o pedido de anistia. Anistia! Em 79 foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. E assim chegamos no ponto mais baixo, o momento da fragilização. Eu tenho 5 dias para apresentar minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor. E daqui para frente, se ninguém fizer nada, o ciclo segue e o tom sobe. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela. Igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime. Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora.
E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. A pressão do senhor, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Não se pode esperar que Bolsonaro tome ele mesmo a iniciativa de quebrar o ciclo. A questão é, quem vai fazer isso? E como? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final e o meu agradecimento especial a você que tem posições opostas às minhas, mas que mantém a cabeça aberta para ouvir as divergências. Essa abertura é uma qualidade que eu valorizo, eu aprecio e eu respeito muito. É só com esse tipo de abertura que a gente pode trocar vivências e visões e, sei lá, aprender um com o outro, sabe como? Olha, eu sei que nem todo mundo aí gosta de me ouvir falar sobre a vida pública do nosso Brasil, sobre política, enfim, né? E por mais que eu tenha esse desejo incorrigível de agradar todo mundo, eu sou muito assim, por mais que eu seja assim, o mais certo mesmo, eu acho, me parece ser fazer um canal sincero, sabe? Um canal cujos vídeos reproduzam os temas nos quais eu estou de fato prestando atenção naquele momento, é por aí para mim. Então assim, dessa vez foi Bolsonaro, da próxima pode ser Donkey Kong. Valeu!